Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz do Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja te abençoando verdadeiramente, a ti, a tua casa, a tua parentela, os teus familiares, que estejam todos muito bem, na graça de Deus e na proteção de Nossa Senhora. Está começando mais um Ruá, mais um programa do canal de evangelização da Fundação Fraternidade, que chega até você pelas ondas eucarísticas que vão pelo YouTube, e chegam até você pelo celular, chegam até você pelo computador, chegam até você pelo seu note, de qualquer forma. O importante é que nós estamos chegando e você está recebendo esta mensagem, recebendo a palavra de Deus. Se alguém compartilhou contigo, eu sempre digo, se alguém compartilhou contigo esse programa, é porque é alguém que te ama, é porque alguma coisa que nós falamos aqui, essa pessoa pensou, isso vai fazer diferença na vida desse meu amigo, da minha amiga, do meu pai, da minha mãe, do meu tio, do meu filho, e mandou para você. Então agradeça e já te convido, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa ali o sininho da notificação para que você receba, cada vez que entra o programa A Hora da Misericórdia, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta às 15 horas, você pode rezar o terço da misericórdia conosco. Também às quartas-feiras, às 11 da manhã, programa 100% para Jesus, que é da Rádio Fraternidade, é feito aqui do estúdio ao vivo, vai para o nosso canal no YouTube e também na Rádio Fraternidade, e o programa Ruá, que por enquanto está indo ao ar a estreia, né? O programa novo sempre lançado às quintas, até o dia 22. Aí no dia 21, melhor dizendo, dia 21 de setembro, nós mudamos a data, vamos começar a lançar o nosso novo programa sempre às terças-feiras. E aí na sequência nós já teremos programa com pessoas aqui. Você estará aqui conosco, como eu já tenho falado nos programas anteriores, nós vamos organizar aqui as cadeirinhas, tudo com os protocolos, tudo certinho, bonitinho, mas para que você esteja aqui acompanhando a gravação do programa, esteja aqui junto comigo. Eu quero falar olhando nos seus olhos, quero falar vendo a sua reação, como é que você recebe aquilo que a gente fala, aquilo que eu estou partilhando, para ficar melhor, para ter aquela interação, o olhar, o sorriso, isso é muito importante. E a pandemia fez nós valorizarmos cada vez mais a presença. A gente tem feito muita reunião online, a gente coloca ali, vê as pessoas na telinha e tal, mas não é a mesma coisa. Do olho no olho, de escutar o sorriso, a voz, o toque, não é a mesma coisa. Então, nós queremos trazer você aqui. Você que com seu coração generoso, seu coração aberto para Deus tem nos ajudado tanto. Muito obrigado. Deus te recompense de verdade. Mesmo. E muita coisa boa o Senhor tem feito no meio de nós. Para você que torce, para você que reza, você que está ali rezando junto conosco, muito obrigado. Nós somos sustentados, claro, pela generosidade, pelas doações, por aqueles que dão daquilo que é seu para esta obra, mas também muito por aqueles que rezam. Aqueles que estão ali de joelho dobrado, rezando o terço, rosário, terço da misericórdia, terço da providência, terço da libertação, e pensam em nós, e rezam por nós. Muito obrigado, de verdade. O programa de hoje, ele tem um tema assim, que tem me incomodado, me incomoda muito, assim, eu já tenho meditado nele, mas eu quis que fosse hoje nós partilharmos sobre alguma coisa que está meio largada, alguma coisa que já caiu assim, um pouco no normal, um pouco no corriqueiro, mas que tem um quesinho assim que desagrada o Senhor, nosso Deus. E a gente precisa estar muito esperto, a gente precisa estar muito ligado, e nem precisa ser muito esperto assim, para ver que tem coisa errada. Verdadeiramente, se você conversa com uma pessoa que tem um pouco mais de 30 anos, só um pouquinho antes, quero agradecer as pessoas que têm mandado no WhatsApp, as mensagens para nós de apoio, falando alguma coisa, e a dona Cecília Schuster, ela sempre posta ali um comentário nos programas. Dona Cecília, muito obrigado, seu comentário é sempre muito legal, muito obrigado mesmo, Deus abençoe, e pode continuar mandando que a gente sempre lê, a gente sempre acompanha, tá? De verdade. E como eu estava começando a falar, se a gente conversa com uma pessoa que tem um pouco mais de 30 anos, normalmente, falando de como era, as pessoas sempre falam com saudosismo. No meu tempo era assim, no meu tempo a gente tinha mais liberdade, não tinha tanto banditismo, as crianças brincavam mais na rua, tem até muito meme, muita piada, que antigamente as mães brigavam com os filhos, para os filhos entrarem para dentro de casa, vem para dentro, entrarem de volta, vem para casa, vem,
está na hora de dormir. E hoje em dia, a briga é para as crianças saírem para a rua. Vai para a rua brincar, sai da frente do celular, sai da frente do computador. Mas a gente sabe também que, no meu tempo, eu tenho quase 50 anos, a gente brincava de esconder, a gente brincava de futebol até enquanto a gente enxergava a bola. E as coisas eram mais tranquilas. Efetivamente, com muita dor no coração, a gente tem que olhar e dizer que o nosso mundo está pior. Nosso mundo está pior. Eu, quando eu tinha, acho que 8, 10 anos, eu ia no armazém, na venda ali, comprar coisa para minha mãe com tranquilidade. Tomava meu banho, colocava meu pijaminha ali de jogador, meu pijaminha de carrinho, ia de pijaminha ali, pegava o dinheirinho apertadinho na mão e ia tranquilo e tal. Hoje em dia, a gente sabe que é complicado fazer isso. É complicado mandar o filho da gente pegar o ônibus. Eu terminei a oitava série ainda, quando eu fui para o 2º grau, que hoje é ensino médio, eu fui estudar no centro de Porto Alegre e pegava o ônibus ali. Hoje, minha filha tem 15 anos, já fica um pouco assim de mandá-la de ônibus sozinha. Então, as coisas estão, infelizmente, piores. As notícias, eu não vou elencar aqui para você, porque a fraternidade é um sinal de esperança para o mundo e o programa Ruá é o sopro da vida para que venha a vida de Deus na sua vida. Então, basta que você abra qualquer jornal, qualquer noticioso, qualquer site de notícias, você vê quantas coisas que estão acontecendo, coisas que nós víamos, por exemplo, só fora do país, estão acontecendo aqui dentro, barbáries assim horríveis, coisas que a gente fica com medo mesmo. Nossas casas cada vez mais gradeadas, os muros cada vez mais altos, mas tudo isso, se a gente olhar assim, com detalhes, um pouquinho de detalhe a gente vai conseguir enxergar que da mesma forma que está se levantando um povo de oração, e eu recebo também ali, vejo no meu WhatsApp ali o link daquele rosário, né, com o Frei Gilson, e tem também outras iniciativas, mas esse do Frei Gilson me chama a atenção sempre, começa 10:45 da manhã, e tem mais de 100 mil pessoas ali rezando o rosário juntas. Esse horário, o pessoal ali, assim como está sendo levantado este povo, também nós temos problemas. Eu posso até chover no molhado e dizer assim que o mundo está pior por causa do pecado. Sim, por causa do pecado. Ah, é por causa da mão de Satanás. Sim, é a mão de Satanás. Mas nós colaboramos com isso. Nós efetivamente colaboramos com isso. Logo depois que Deus fez a grande obra de libertação do povo de Israel, tirou o povo de Israel do jugo do Egito, Deus passou para Moisés nas tábuas, as tábuas da lei, 10 mandamentos. 10 mandamentos, que são o caminho da nossa salvação. Você sabe, se você fez uma boa catequese, ou mesmo você conhece, são 3 mandamentos com relação ao nosso relacionamento com Deus, e os outros 7 são relacionados a homens, né? Ao nosso relacionamento humano. Não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho, não cobiçar e tal, todas essas coisas do nosso relacionamento. Mas tem de modo muito particular, que é o mandamento mais abandonado, é o mandamento mais esquecido, que infelizmente mesmo dentro das igrejas, dentro do povo de Deus, dentro do povo católico, o rompimento, a desobediência a esse mandamento se tornou uma coisa corriqueira, normal, que a gente não combate mais com aquele fervor, com aquele zelo, porque, sabe, acontece a palavra que o Senhor Jesus disse nas Sagradas Escrituras, com o crescimento da iniquidade, a caridade de muitos, o amor de muitos esfriará. E o nosso zelo com relação ao 6º mandamento, que está ligado, quer dizer ao adultério, quer dizer à sexualidade, quer dizer a nossa pureza, a nossa castidade, nós simplesmente, muitos de nós aderimos ali ao pensamento do mundo e nós nos acostumamos com o rompimento, nos acostumamos com a desobediência, nos acostumamos com simplesmente ignorar, esquecer completamente que um dia Deus disse assim para Moisés: não pecarás contra a castidade. E o catecismo nos mostra que a igreja pegou não pecarás não cometerás adultério como um pecado contra a castidade, a pureza do homem e da mulher. Nós simplesmente ignoramos. Os mandamentos de Deus, eles não são conselhos. Os mandamentos da lei de Deus, eles não são orientações. Mandamento é mandamento. Deus mandou-nos fazer isso e não fazer aquilo. Deus mandou-nos amá-lo acima de todas as coisas. Deus mandou guardar os domingos e dias santos. Ele mandou, nós não temos opção. Deus disse para honrar, mandou honrar pai e mãe. Deus mandou não roubar.
Não levantar falso testemunho. Ele mandou, são mandamentos. A gente não tem opção. A gente não pode pensar assim, isso eu faço, de repente. Não. Deus está nos dizendo, faça isso. Faça isso. E isso é muito sério. Muito sério. Muito sério. Inclusive, se nós pegarmos as Sagradas Escrituras, no livro do Deuteronômio, o Senhor fala com relação aos mandamentos, ele diz assim, a partir ali do versículo 9, o Senhor começa dizendo assim, observareis, portanto, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para vos fortalecerdes, entrardes e tomardes posse da terra para a qual passais, a fim de possuí-la, e para que prolongueis os vossos dias sobre a terra, que Yahvé, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e a sua descendência, uma terra onde mana leite e mel. E aí depois ele continua dizendo assim, ponde estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as como um sinal em vossa mão, e seja como um frontal entre os vossos olhos. Ensinai aos vossos filhos, falando delas, sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que os vossos dias e os vossos filhos se multipliquem sobre a terra que Yahvé jurou dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias em que o céu permanecer sobre a terra. Tais são os mandamentos que o Senhor disse para nós. Ele disse assim, estes mandamentos são para vocês bênção e maldição. Bênção se nós obedecemos, maldição se nós não obedecemos. A gente pensa, muitas vezes, a gente acha assim que, todo mundo está fazendo, todo mundo está praticando. É muito comum hoje, né? Namorado, jovem, daqui a pouco, né, dependendo do tempo de namoro ali e tal, daqui a pouco o menino já está indo na casa da menina e dorme com ela. A menina visita o menino, dorme com ele. Quer dizer, a questão da pureza, a questão da castidade ficou para trás. Esses tempos eu vi na internet uma reportagem sobre a igreja. Falava alguma coisa assim, daí eu gosto de ver os comentários, ver o que o pessoal fala. Aí teve uma pessoa, se não me engano era um homem, um rapaz, que escreveu assim, enquanto a igreja continuar escrevendo, ensinando, batendo essas regras do tempo da minha bisavó, vai continuar perdendo fiéis. E aí eu fiquei pensando assim comigo, não, eu queria corrigi-lo e dizer assim, o que a igreja ensina não é do tempo da bisavó, é do tempo da tatara. Nós ensinamos coisas do tempo de Moisés. Nós ensinamos coisas do tempo quando o Senhor tirou com o seu braço forte o povo do Egito. Estes são os nossos preceitos que não mudarão. Não mudaram e continuam os mesmos. Continuam absolutamente iguais. Não é porque todo mundo pratica, não é porque ninguém mais obedece, não é porque todo mundo faz errado que nós vamos nos enquadrar e nós vamos seguir assim fazendo a mesma coisa. Não é. Nós precisamos tomar consciência disso. Nós falamos muito pouco sobre renuncie-se a si mesmo. Nós falamos muito pouco sobre mortificação. Nós falamos muito pouco sobre autodomínio. Nós falamos pouco sobre penitência. Parece que ficou para trás quando são essas as armas que nós temos para combater a nossa natureza que é pecadora. E nós somos bombardeados, e nesse aspecto, a mídia tem uma grande responsabilidade. Esse é o pecado mais louvado, este é o pecado mais endeusado pela mídia, é o pecado contra a castidade. As novelas, é muito difícil você assistir um filme que não tenha, ele chega lá num determinado, seja assim, o tipo de filme que for. É ação, é suspense, é terror, é drama, comédia, seja o filme que for, raramente você encontra algum que não tenha nenhuma cena erótica. Raramente você encontra um que não tenha. Quase todos eles têm. As novelas chegam ao ponto de fazer assim, quando um casal vai ter relação sexual, é o anúncio do capítulo. Fulaninha se declara para fulano e eles finalmente têm a sua primeira noite de amor. E já vai estar lá milhões de pessoas para ver a primeira noite de amor de um casal? Não. De um pecado que vai acontecer.
Você já se deu conta disso? E muitas vezes a gente fica torcendo para que isso aconteça. A gente é levado a torcer para que isso aconteça. O adultério, aliás, o nome disso, olha só, eu vou pegar e vou mostrar para você. A gente nem ouve falar muito, né? O catecismo da Igreja Católica, nosso catecismo diz assim, ó, fornicação. Você já deve ter ouvido falar, e você deve ter ouvido falar assim, lá do tempo da bisavó mesmo, né? Olha só, a fornicação é a união carnal fora do casamento, entre um homem e uma mulher livres. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos, assim como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, olha só o que diz o catecismo, além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. É um escândalo grave quando há corrupção de jovens. Porque é exatamente isso que nós vemos na sociedade. É exatamente isso. Quando a relação sexual é entre um homem casado ou uma mulher casada e um outro, né, uma mulher e tal, aí é um adultério. Quando os dois são solteiros, aí é fornicação. Uma palavra que muita gente talvez nem tenha ouvido falar. Ah, tem só brincando ali, está fornicando. Mas é um pecado grave. É um pecado grave. E nós assistimos a tudo assim, e nós aplaudimos. E nós deixamos passar. Não, a gente vai se acostumando. A gente acha que vai chegar quando a gente morrer diante de Deus, que Deus vai pegar os 10 mandamentos, vai olhar se a gente obedeceu 9. Ah, a média é 9, passou. Não! Todo mandamento é importante. Todo mandamento é sagrado. Porque o nosso corpo é sagrado. Porque a sexualidade que Deus criou é sagrada, é santa, é abençoada. E ela está vilipendiada, ela está sendo assim jogada no lixo. E nós, de tanto ver, a gente já não toca mais nesse assunto, a gente não fala. E aqui está o catecismo da Igreja Católica. E o catecismo continua dizendo, e aí, o que isso tem a ver com o mundo que nós estamos vivendo? Eu vou dizer para você, quanto mais a gente vai pecando, mais a gente vai se afastando de Deus. A palavra do Senhor diz assim, é uma palavra forte, mas tem esperança. A palavra diz assim, o pecado, ali no item 1865, o catecismo, o pecado cria propensão ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Disso resultam inclinações perversas que obscurecem a consciência e corrompem a avaliação concreta do bem e do mal. Assim, o pecado tende a reproduzir-se e a reforçar-se, mas não consegue destruir o senso moral até a raiz. Não consegue destruir o senso moral até a raiz. Sabe por quê? Porque a nossa moral, o catecismo vai dizer que a nossa moral é o nosso sacrário, porque os mandamentos de Deus estão inscritos no nosso coração. Deus deixou inscrito no coração de cada um de nós. Por isso, quem desobedece assim, explicitamente os mandamentos, por mais que possa parecer assim que está vivendo bem, lá dentro do seu interior tem um conflito. Lá no seu interior tem, porque nós fomos criados ali na nossa matriz, no nosso gene espiritual, Deus colocou os seus mandamentos. Por isso que São João vai dizer que os mandamentos de Deus não são penosos para nós, porque eles já estão inscritos aqui no nosso coração. Por mais que se pratique, por mais que se atire, não, queridos, não. E aí eu vou dizer para você, a nossa sociedade, e é um machismo assim, degradante, que unido a ele, entrou um feminismo também degradante. Por quê? A nossa sociedade, durante muito tempo, e ainda é assim, exalta, por exemplo, os homens que conseguem ter várias mulheres. Eu fui educado assim, eu não fui educado num lar cristão, católico, que seguia assim os mandamentos. E eu era orientado pelos meus pais, quando eu saía, antes, né, até fazer meus 17 anos, antes de entrar para a igreja, que eu saía nas festas, eu dizia assim, né, minha mãe dizia, meu pai também dizia, olha, tu pode pegar as meninas, faz, porque é isso aí mesmo, tem que curtir tua vida e tal. Mas nunca faz nada obrigado, quer dizer, não é para fazer nada obrigado. Mas se a menina consentir, você pode fazer. E o rapaz, o homem que faz isso, né, ele é o cara, ele é o garanhão, porque daí chega para contar vantagem. Aí hoje eu peguei 5, peguei 6, fiz isso, fiz aquilo, transei com 2, e assim, a menina, ao contrário. Não, claro, agora, já vou explicar o que aconteceu. Agora você está um pouco menos. Mas antigamente a menina
que fizesse isso com vários rapazes, olha, era a mais mal falada da zona, do colégio, do bairro, era taxada das piores coisas. Então quer dizer que o homem podia e era o bom, a mulher não podia porque ela ali a qualquer, que se entregava para qualquer homem. E aí o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, queridos? Sabe o que aconteceu? As mulheres, na década ali de 70 e 80, quiseram imitar o homem naquilo que o homem tinha de pior, que era o pecado. No lugar das mulheres começarem a exigir a pureza do homem, a castidade do homem, a santidade do homem, a integralidade, a integridade do homem, não. Elas começaram a fazer um levante assim pela liberdade sexual. Começaram a fazer um levante para ter o seu direito também de mulher, de não ser mal falada quando tivesse vários parceiros. Ou seja, começaram a lutar pelo direito do pecado, pelo direito da fornicação, pelo direito de quebrar o mandamento da lei de Deus. E aí a gente quebra o mandamento e a gente acha que o mundo vai ficar assim, que Deus vai olhar e vai dizer, realmente eu criei esse mandamento, mas eu estou meio arrependido. E o pessoal evoluiu mesmo, acho que agora dá para... Foi por causa da dureza de coração. Não, queridos. Não, se você pega a palavra do Senhor, Jesus vai dizer assim, mais facilmente passará o céu e a terra do que uma letra da lei. Lucas capítulo 16, versículo 17. Mais facilmente vai passar o céu e a terra do que vai cair uma letra da lei. E a palavra do Senhor é muito clara para nós, está escrita nas Sagradas Escrituras e no Catecismo. Tanto homem quanto mulher, nós somos chamados à castidade. Não é só a menina que tem que chegar para vestir, colocar o seu lindo vestido branco, que coisa linda, assim, as noivas, né? De branco, com aquela que simboliza a sua pureza, para se entregar ali na noite de núpcias, juntamente com o seu marido, que também deve chegar puro no altar. Isso é que é, o homem também tem que chegar. A pureza é para o homem e para a mulher. É isso que a gente não fala mais. E eu também fui chamado à pureza. Eu também fui chamado à castidade. E como casado, chamado à castidade conjugal. E aí o que acontece? Nós vamos assistindo, vamos vendo, vamos partilhando, e vamos torcendo, e vamos aceitando assim passivamente que o mundo e que os jovens vão se degradando, virando como o filho pródigo, assim, se revoendo na sujeira, querendo comer a comida dos porcos, mas ninguém lhes dá. Este é um grande problema. E aí, meus amados, aí eu vou dizer para você o seguinte, veja bem, eu recebi uma vez no meu WhatsApp, assim, a gente recebe muita historinha, né? E tem algumas muito legais, tem outras nem tanto, mas uma muito interessante era assim, o filho perguntou para o pai, pai, o que é Deus? Aí o pai disse assim, eu vou te mostrar o que é Deus. Aí mostrou, pediu para a criança olhar para cima, estava um avião lá em cima, sabe aqueles aviões lá em cima, e a gente só vê a fumacinha? Aí ele olhou assim para o filho e disse assim, você está vendo aquele avião lá em cima? Ele disse, sim, estou, pai, então tá, aguarda um pouquinho. Pegou, o menino viu. Levou o menino no aeroporto, bem pertinho de um avião. Aí mostrou, sabe o que é isso? É um avião, como aquele lá. Aí a criança olhou assim, nossa, mas é enorme. E aí o pai disse assim é Deus. Se nós estamos perto dele, nós vemos a sua grandeza. Se nós estamos distante, nós enxergamos ele bem pequenininho. Quanto mais nós pecamos, quanto mais nós endeusamos o pecado, quanto mais nós vamos exaltando as pessoas que pecam, nós vamos nos distanciando de Deus. E digo mais, aquele aviãozinho lá em cima, a gente mal vê assim a fumacinha e nem escuta seu barulho. E você sabe o som que tem uma turbina de avião. Mas quanto mais distante ele está, menos a gente escuta. E é a mesma coisa com Deus. E esta é uma sociedade que vive distante de Deus, não o conhece, não o busca, não o segue. Quer um reino, mas não quer um rei. Tem medo do inferno, mas não quer fazer o que precisa ser feito. E esse é um passo que precisa ser dado. É isso. E aí quando nós nos afastamos de Deus pelo pecado, o pecado nos afasta de Deus, e esse pecado também, tanto quanto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo, tanto quanto esse, não é nem a mais e nem a menos, todo o pecado ofende o amor de Deus, e esse pecado contra a pureza, contra a castidade, ofende o templo do Espírito Santo que somos nós. Por isso que o Senhor Jesus vai dizer assim para nós, por isso que o Senhor vai dizer assim, nas bem-aventuranças, se você pega ali as bem-aventuranças no capítulo 5, está bem explicado. Olha só, capítulo 5, Mateus, bem-aventurados, bem-aventurados. Daqui a pouco o Senhor vai dizer assim,
Na Bíblia de Jerusalém diz felizes. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Para toda ação há uma reação, de mesma intensidade, força e energia. Ou seja, se os puros verão a Deus, os impuros não veem o Senhor. Os impuros não enxergam Deus. E nós, quando nós concordamos com isso, quando nós nós concordamos, nós somos ali fazendo parte disso, nós também ficamos um pouco mais cegos para as coisas de Deus. Desperta você que dorme. Vamos despertar. Vamos despertar. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos cuidar dos nossos jovens. Isso não é papo de lá do tempo de não sei quando, lá do tempo do EPA. Não, é para agora. A santidade, a castidade, a pureza de corpo e alma é para hoje, é para agora. Se nós queremos efetivamente um mundo melhor, com menos violência, nós temos que pecar menos. E pecar menos significa ser mais puros. Como é que a gente vai fazer isso? Olha, a gente pode, por exemplo, cortar da nossa lista de filmes, de programações, qualquer coisa assim que a gente veja que pode nos levar ao pecado. Ah, mas eu sou casado. Então quer dizer que eu posso ver um filme erótico e depois eu tenho minha esposa, nós vamos ter a nossa união conjugal ali, e aí vai ter problema. Não, meu querido, não é bem assim. Não é bem assim, não. Não é bem assim. Satanás é muito esperto. Você vai olhar, você vai se excitar, você pode até ter um momento com a sua esposa, mas depois aquele momento vai voltar. Você vai ter desejo por outra pessoa. Você vai ter desejo por aquela que você viu no filme. Você vai comparar, mas aquela é assim, a minha esposa é assado. E você vai abrir brecha para o pecado. Você abre sim. Abre. Se é impuro, é impuro. Se é impuro para quem é solteiro, é impuro para quem é casado. Guarde bem isso. Nós devemos manter a santidade do nosso casamento. Nós devemos manter a santidade das nossas núpcias. Então hoje, nessa noite, eu vou convidar sim você verdadeiramente a pegar as Sagradas Escrituras, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Mateus, no capítulo 5, as bem-aventuranças. Leia as bem-aventuranças e guarde ali, felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração verão a Deus. Felizes, felizes. E vamos buscar essa pureza. Mas eu já vivi tanta coisa, Eu também já vi tanta coisa. Eu também já vivi tanta coisa. Entrei para a igreja com 17 anos. Até os 17 anos a gente faz muita coisa. Muita coisa. Infelizmente eu tive contato com pornografias, com coisas antes de eu entrar para a igreja. E às vezes essas coisas ainda voltam, mas eu luto ferrenhamente contra isso. E eu digo para você que é possível. Quando a gente dá aquele passo para o Senhor, e a gente pede para o Senhor, Senhor, eu quero ter um coração puro, como o coração de Maria Santíssima. Nós, como eu falei em alguns programas atrás, nós temos todo o recurso. Queridos, a porta continua estreita. A porta continua estreita. Não alargou 1 centímetro. Não, ela continua estreita. E a palavra diz assim que larga é a porta e o caminho dos que buscam a perdição. Larga e por ela passa. E o fim desta porta não é um fim bom. Não é. Então hoje, nesse momento, eu quero convidá-la para restituir dentro de você aquilo que Deus construiu. Aquilo que Deus construiu. E eu quero ler para você. Está ali, 1776. Eu quero ler para você o que Deus deixou escrito para nós. O sacrário do homem. Olha que palavra maravilhosa. Olha que palavra incrível Deus deixou escrita para nós. E ela diz assim, Catecismo da Igreja Católica, 1776. A consciência moral. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando-o sempre a amar, a fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei, que é a nossa consciência, ressoa no íntimo de seu coração. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem.
A consciência, olha o que diz o catecismo, a consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem. Você sabe o que é o sacrário? O sacrário é o lugar onde ficam guardadas as hóstias, as partículas consagradas e também o Santíssimo Sacramento ostensório. Ali, um lugar sagrado, sacrário do homem. E o sacrário do homem é a sua consciência. Olha só, é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Então nós precisamos ouvir, sim, a nossa consciência moral, porque a nossa consciência moral, ela é ordenada para Deus, porque foi Deus quem a fez e inscreveu ela no nosso coração. Escute mais a sua consciência. Feche os seus olhos, faça silêncio, mude de vida. Mude de vida. São Paulo, estou concluindo aqui o nosso programa. São Paulo vai escrever aos Romanos, no capítulo 12, dando para nós a receita desta vida nova. São Paulo diz assim, capítulo 12, exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício, queridos, sacrifício, renuncie-se a si mesmo, mortificação, agradável a Deus. E não vos conformeis, aqui continua, agradável a Deus, este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Com estas palavras de São Paulo, eu encerro o programa, convidando você a essa renovação, convidando você a esse basta. Nós não precisamos fazer parte disso, nós devemos lutar sim, porque a castidade... Tem uma camiseta que eu vi, acho que na Canção Nova, que diz assim, num PHN, castidade, Deus quer, você pode. É desejo de Deus, Deus está ao nosso lado. Verifique o que você assiste, o que você lê, vê se te leva para o céu ou para o inferno. Aí está a explicação da palavra, quando o Senhor diz assim, é preferível entrar com um olho no céu do que com os dois ir para o inferno. Faça uma revisão do que você assiste e corte na carne. Se você sabe que ali vai ter motivo, vai ter caminho de pecado. Faça isso. Vale a pena. Vale a pena. Esse é o nosso culto espiritual e agradável a Deus. Eu te convido para rezar comigo ao Senhor, como a gente faz no final do programa. Essa oração ensinada pelo anjo em Fátima e diz assim: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado para você que está compartilhando o programa, para você que está passando para seus amigos, seus irmãos, seus parentes, pessoal do seu grupo de oração, pessoal da sua paróquia, vai compartilhando mesmo. Nós precisamos fazer esse levante de oração. Não está fácil, eu sei que aquilo que nós partilhamos aqui não é um tema fácil, não é uma coisa fácil de lidar para os jovens. Eles são cobrados, eles são, assim, é uma avalanche sobre eles. Mas eu digo para você que é jovem, se tem algum jovem que vai assistir esse programa, que vai ouvir essas palavras, seja firme. Firme, firme de verdade, firme. Você pode, porque o Espírito Santo, porque Deus está contigo, porque essa pureza, essa santidade, Deus colocou no seu coração. Seja forte, menino, menina, para chegar puro no altar. Se essa for a vontade de Deus, talvez você se consagre. Talvez você consagre sua castidade para Deus. Talvez. Mas tenha certeza, nenhum mandamento dos 10 prescreveu.
muito menos o sexto mandamento. Quem dita para nós as regras é as Sagradas Escrituras, é a Sagrada Tradição, o Catecismo da Igreja. Não é a mídia, não é o mundo, não é ninguém mais. É o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Muito obrigado mesmo. Se inscreve no canal, vem conosco, vamos juntos construir um mundo fraterno. E semana que vem estamos aqui de novo, se assim Deus quiser e permitir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.